Luciana Tadeu, vou te interromper, porque nesse momento o vice-presidente Geraldo Alckmin fala sobre ações de contingência após o tarifaço. Vamos ouvir. O que nós verificamos foi uma grande venda do carro sustentável, que ficou com IPI zero. Então, comparando o mês de julho com o mês de julho do ano passado, cresceu 11,35% a venda dos carros sustentáveis. Aquele carro de entrada, que é o carro mais barato, que é flex fuel, emite menos, ambientalmente melhor, maior reciclabilidade e um carro mais barato. Então, a retirada do IPI e mais o desconto das montadoras fez a diferença. 11,35% a mais de venda, julho desse ano com julho do ano que vem, e comparando julho com junho agora, o crescimento foi de 13%. Isso ajudou enormemente aí, dados da FenaBrave. Depois, trazer aqui a informação, o Conselho de Ministros da CAMEX aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC. Então, está aprovado pelo Conselho de Ministros da CAMEX, aí o presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo, mas já há aprovação da CAMEX. A outra, fizemos reunião hoje com o setor do agro, a mesa diminuiu, porque alguns setores já foram excluídos, suco de laranja, que era importantíssimo, já foi excluído, celulose também já foi excluído, uma parte da área de madeira também já foi excluída, e reunimos os outros setores que têm grande exportação para os Estados Unidos. 45% foi excluído da taxação, 20% está na seção 232, aí é igual para o mundo inteiro, não tem diferença do Brasil para os demais países, dá 65%. E 35% é o desafio de trabalharmos aí para reduzir a alíquota e ou excluir também como os demais setores. E conversamos também com os setores sobre possibilidade de novos mercados. Então, a Apex vai se concentrar também nesse trabalho. O ministro da Agricultura está aqui, o Fávaro. Nós temos possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária que pode ser superada. Então, buscar novos mercados e, a partir de hoje, começa a vigorar o Acredita Exportação, que é um reintegra de transição. Então, a partir de hoje, as pequenas empresas que exportarem vão ter de volta 3% do valor exportado. E aí o pleito do setor empresarial hoje foi estender esse reintegra de transação para as demais empresas que estão prejudicadas na sua exportação para os Estados Unidos. Agora, a partir de hoje, toda pequena empresa no Brasil que exportar para qualquer lugar do mundo, ela vai ter devolução imediata de 3% do valor. É o chamado Acredita Exportação. Presidente, nós ouvimos relatos do setor de saírem frustrados da reunião por não ter nenhuma medida ainda concreta. Como que o senhor... Não, nós estamos terminando um trabalho conjunto de vários ministérios, estamos concluindo as medidas do chamado plano de contingência e é questão de dias, isso vai estar resolvido. Conosco não tem pré-datado, é PIX. Na hora que resolver, paga. Presidente, você falou do Acredita Exportação, o senhor falou então que vai ser estendido isso a todos aqueles produtos... Não, é o seguinte, a partir de hoje, entra em vigor a lei sancionada pelo presidente Lula do Acredita Exportação. Então, toda exportação de micro e pequena empresa tem devolução de 3% do valor. Porque quando você exporta um produto, ali dentro tem um imposto embutido, que precisa ser devolvido, chama crédito tributário. Como o impacto fiscal não é pequeno,
Então, foi feito para as pequenas empresas, vai dar um empurrão aí nas pequenas empresas poderem exportar mais. Ah, tá, mas isso não vai ser estendido para as Não, o empresas pleito deles, então, o pleito deles é que haja para as médias e grandes empresas que seja estendido isso que foi feito a partir de hoje para as pequenas empresas. Nós vamos avaliar o custo disso. Presidente, foi dito pelos setores também que há uma divergência de narrativa entre os ministros sobre, entre aspas, os louros dos regimes de exceções. Um representante do setor de pesca disse que alguns ministros dizem que fez parte da negociação, outros foi decisão unilateral. Fez parte da negociação ou não? Não, nós estamos desde março negociando com os Estados Unidos. Claro que por nós não teria nenhuma taxação de 50%, até porque não se justifica. Não tem a menor justificativa quando os Estados Unidos exportam para nós, dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 é zero o imposto. Zero, não é 10, é zero. E a tarifa média é 2,7%. Então, nós queremos que todos sejam excluídos. Agora, já foi um passo importante, que tiramos 65% da exportação, que o ano passado foi 40 bilhões de dólares. E também é importante destacar que este ano, de janeiro a junho, a nossa exportação para os Estados Unidos, ela cresceu 4,7%. E a dos Estados Unidos para nós, 11,7%. Quase 2,5 vezes a mais, o que não justifica também. O que essa consulta ao OMC pode resolver, já que os próprios Estados Unidos já travou a OMC, o presidente Trump falou que não liga muito, enfim. O que isso poderia resolver para a gente? Nós defendemos livre comércio ganha a sociedade, você é mais eficiente no setor, eu compro de você, ela é mais eficiente, eu compro dela, eu sou mais eficiente, eu vendo. Nós defendemos o livre comércio e o multilateralismo. Por isso, o Mercosul, o acordo que foi feito com Singapura, com o EFTA e com a União Europeia, que é o maior acordo do mundo de 2 grandes blocos. Presidente, hoje saiu no DO aquela questão de usar compras públicas para incentivar, por exemplo, o setor de saúde. Como é que essa estratégia pode ser utilizada para ajudar o setor de alimentos? O governo pretende investir mais em compras governamentais desses produtos perecíveis que podem morrer por conta do tarifaço? Olha, o plano de contingência, ele prevê várias medidas. Crédito, prevê, uma delas pode prever compras governamentais, não tem uma proposta, você tem várias medidas que devem estar sendo concluídas aí e aí vão ser anunciadas. Eu só ouvi o nosso Fávaro, pode dar uma palavra sobre o agro aqui. Rapidinho, saíram notícias. Tudo bem, presidente. Eu acho que o presidente já, boa tarde a todos, já fez um resumo importante. Há um plano de contingência, então, sendo elaborado, né? Mas também nós ficamos no foco de algumas regulamentações internas que podem aumentar o consumo de produtos que eram exportados. Isso gera oportunidades, nós estamos avaliando com a área técnica para anunciar juntos e ampliar aquilo que já é um legado deste governo, do governo do presidente Lula, o vice-presidente Alckmin tem viajado tanto conosco, o MRE, a Apex. Nós estamos hoje com 398 novos mercados, de forma muito plural ainda, bem diversificado o que foi aberto os mercados, e a gente então enxerga algumas oportunidades para ampliar isto neste momento e são mercados importantes que estão gradativamente na fila de finalizar o protocolo sanitário, a retomada de alguns que foram suspensos, como por exemplo, já disse o vice-presidente Alckmin, o pescado para o Reino Unido e para a Comunidade Europeia. O Reino Unido terminou o protocolo e a gente então agora é uma ação mais política para formalizar a reabertura desse mercado. Vistoria, Japão, que já fez auditoria aqui para a carne bovina, então é um processo que a gente vai intensificar para minimizar os impactos e com isso é estruturante, que bota o Brasil cada vez mais nas oportunidades internacionais. Isso, lista de exceções, ministro, lista de exceções, assim, quais seriam os prioritários, assim, ou o governo trata todos como
Tem. caminho só? Olha, tem produtos que, na medida que é mais dependente do mercado norte-americano, precisa ser tratado de forma mais especial neste momento. Mas, de novo, 398 novos mercados abertos, atendeu todo o segmento da pecuária brasileira. Mas a carne bovina, ministro, né? Carne bovina. A reunião da ABEC que teve, eles falaram, o ex-secretário Queiroz falou em crédito. Vocês já estudam essa medida? Veja, como é que é possível? essa questão, né, acho que o vice-presidente Alckmin já falou das medidas que estão sendo tomadas para crédito, para todos os benefícios. No que tange a nossa ação, por exemplo, o mercado do Vietnã, estamos falando especificamente, então, de carne bovina. O mercado do Vietnã é um mercado que a gente buscava abrir há mais de 20 anos. Abriu em março. 2 plantas frigoríficas se habilitaram. Imagine se a gente se esforçar agora e habilitar 15, 20, 30 plantas frigoríficas. Amplia os mercados. E para o café, ok? tem um plano específico, ministro? Algumas coisas estão acontecendo. Presidente, a questão da gripe aviária, que ainda não foi totalmente superada em termos de exportações, né? A China ainda não retomou a compra, alguns outros países também. O senhor acredita que podem vir novidades nessa semana que também ajudem a amenizar o impacto do tarifaço? Veja, com relação à gripe aviária, nós tivemos, no momento da confirmação do caso, 32 ou 33 países fecharam completamente o mercado brasileiro. Hoje, se eu não me engano, deve estar em 7 ou 8. Mas destes 7, 3 não compram nada. Portanto, se resume a 4 mercados que compram do Brasil. Desses 4, se a gente resolver, então, a retomada por China, União Europeia e Chile, praticamente zerou o impacto comercial da gripe aviária. O Chile já está pronto para retomar. Nós estamos nas últimas negociações com a União Europeia e a China. Ok? Obrigado. Obrigada, gente. Podem ser absorvidos pelos países. Então, foi encerrada agora a entrevista coletiva do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Anotei aqui os pontos principais, né, só para a gente fazer essa amarração. Seguinte, eles falaram que o plano de contingência, ou seja, o socorro aos setores afetados, ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo afinado, porque o presidente Lula recebeu o cardápio lá oferecido pelos ministérios, pelo Ministério da Fazenda, e agora ele vai decidir o que daquele cardápio ele vai usar. Mas Geraldo Alckmin deu um spoiler aqui. Ele falou, o plano de contingência tem muitas coisas, não é só uma. Tem compras governamentais. Importante ele falar compras governamentais, porque a gente está falando do quê? De absorção, que o governo comprar, de repente, para mandar para a merenda escolar, ou, enfim, de alguma maneira o governo absorver parte dessa produção que vai sofrer diretamente, ainda mais produtos perecíveis, né? Diretamente com essa taxação de 50% dessa porcentagem que ainda ficou, dessa parcela que ainda ficou, não ficou isenta desses 50%. Então, interessante, destaco aqui que Geraldo Alckmin falou que dentro do plano de contingência tem compras governamentais, importante. Aí ele disse o seguinte, olha, a Camex já aprovou, a Camex, que é a Câmara do Comércio Exterior, já aprovou, já liberou, se o presidente Lula quiser entrar contra os Estados Unidos, contra essa taxação na OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. E diz que agora essa decisão sobre entrar ou não está nas mãos do presidente Lula. É bem verdade, inclusive alguns jornalistas, que eu não identifiquei a voz, mas fez uma ponderação, olha, mas a OMC não está travada, inclusive por conta da não participação dos Estados Unidos, do bloqueio ali dos Estados Unidos. Fato é, a OMC de fato está mais travada, quase que moribunda, mas é importante esse movimento até politicamente. Então, está nas mãos do presidente Lula. Também disseram que haverá, em fases, abertura de novos mercados. A gente sabe que a abertura de novos mercados não é algo específico sobre tarifaço. É algo que o governo Lula já vinha fazendo. O ministro Carlos Fávaro da Agricultura até disse, olha, já abrimos 398 novos mercados neste governo do presidente Lula e vamos continuar. Na verdade, é seguindo a toada do trabalho que o governo Lula já vinha fazendo sobre abrir novos mercados. E a gente sabe que a abertura de novos mercados é um longo caminho, né? Uma longa negociação, tem averiguação de,
por exemplo, plantas frigoríficas, né, no caso de exportação de carne, por exemplo, enfim. Aí falou sobre abertura possível de mercado para pescado, para o Reino Unido e para a União Europeia. Bom, acho que de mais importante é isso que eu separei para vocês. Falaram sobre gripe aviária, mas é isso. Mais um detalhe, olha só, isso aqui não é que está decidido, mas foi algo que nessas reuniões que eles tiveram hoje, o setor produtivo pediu. A partir de hoje, vai começar a valer para as micro e pequenas empresas que passarem a exportar os seus produtos uma espécie de cashback de 3% de um tributo que eles teriam que pagar, vão receber de volta, que é para quê? Para estimular essas exportações das micro e pequenas empresas. Chama Acredita Exportação, esse plano. Os setores afetados pediram, nessa reunião com Geraldo Alckmin, o seguinte: olha, inclui também, mesmo os médios, os grandes, nesse programa de ter 3% de cashback, pelo menos para os setores afetados pela taxa de 50%, para os que exportavam para os Estados Unidos. Então, uma tentativa aí de entrar também nesse programa chamado Acredita Exportação, que não era para os médios e grandes, e sim para os micro e pequenos. Ele não disse se a resposta vai ser favorável ou não, mas vai levar isso para a deliberação do presidente da República.